Olá, querida comunidade da Arquidiocese de Cascavel. Eu me chamo Bernardino, seminarista, coordenador da Pastoral Arquidiocesana dos Coroinhas e Acólitos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda formação do ano de 2026, com o tema A Veneração dos Santos na Igreja Católica. Esses vídeos querem ser um subsídio formativo que fica à disposição da comunidade em geral, mas de modo muito especial aos nossos formadores e coordenadores, quando pensam as formações e os assuntos a serem tratados também com seus coroinhas e acólitos em âmbito paroquial. Portanto, um subsídio formativo. Essa temática hoje vai estar sendo conduzida pelo nosso querido Padre Antônio. Padre Antônio é formado em teologia, também doutor em teologia, dá aula para nós aqui no seminário, portanto, professor no nosso Instituto de Filosofia e Teologia São João Paulo II, é pároco lá na cidade de Enéas Marques, na paróquia São José da Arquidiocese de Palmas Francisco Beltrão. E Padre Antônio, agradecemos, em nome da comunidade dos Coroinhas e Acólitos, a presença do Senhor aqui hoje, que tem tantos frutos, tem tanto conhecimento, um conhecimento aprofundado no que se refere à doutrina, mas a parte bíblica, toda essa tua bagagem. Obrigado por estar aqui nesse dia, partilhando os seus talentos, os frutos que você carrega com tantos que vão ter acesso a essa formação hoje, tá? Aproveito também para agradecer ao Rafael, a Maiana, a Isabel, que são aí do Centro Arquidiocesano de Formação, que nos ajudaram a possibilitar a acolhida dessa formação e propagação também pelos meios digitais aí. Padre, de novo, muito obrigado. A comunidade é toda sua. Saúdo com grande alegria o seminarista Bernardino, coordenador arquidiocesano da Pastoral dos Coroinhas e Acólitos, como também a toda a equipe arquidiocesana de coordenação e as coordenações paroquiais e das comunidades deste importante grupo ministerial de serviço do altar para a vida da nossa igreja. E hoje, na nossa formação, queremos estudar sobre o tema A Veneração dos Santos na Fé Católica. Ao longo desta formação, nós iremos percorrer 4 momentos: comunhão, intercessão, imitação e veneração. Estes 4 temas resumem a atitude católica em relação aos santos. Comunhão, a comunhão dos santos. Intercessão, recorremos à sua intercessão. Imitação de suas virtudes e do modo como seguiram o Evangelho, o modo como seguiram Jesus Cristo no contexto em que viveram. E veneração. Veneração ao modelo de santidade que estes homens e mulheres e as virtudes que vivenciaram. Os veneramos pelas grandes obras que Deus realizou em suas vidas. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, na vida dos que foram nossos companheiros de humanidade e que agora estão mais intimamente unidos a Cristo, a Igreja contempla a prova de que o reino de Deus se realiza neles. Nesta expressão do Catecismo da Igreja Católica, encontramos 3 elementos a respeito dos santos. Em primeiro lugar, nossos companheiros de humanidade. Os santos e santas hoje reconhecidos pela Igreja, os santos e santas de Deus, são foram em tudo iguais a nós, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, casados, consagrados, solteiros, sacerdotes, diáconos, bispos, esposos, esposas, pais, mães de família, filhos,
viveram a mais variada gama de atividades profissionais, a vida na comunidade, enfim, em tudo como nós. São nossos companheiros de caminhada. Primeira dimensão da vida, primeira dimensão dos santos e santas de Deus. Nossos companheiros de humanidade. Viveram em tudo a nossa condição humana, na graça e também nas fragilidades e limitações. Segundo, agora estão intimamente unidos a Cristo. Se uniram a Cristo ao longo da sua vida. Se uniram a Cristo na vivência da sua vocação. Se uniram a Cristo em tudo. E agora estão perfeitamente unidos a Cristo. Os santos são nossos companheiros de humanidade, foram aquilo que nós somos, mas também são hoje aquilo que nós desejamos ser. Unidos intimamente a Cristo, contemplando os santos e santas de Deus, se acende, se inflama em nosso coração o desejo da santidade, o desejo do céu, o desejo de unirmos hoje já a nossa vida a Cristo, a fim de um dia estarmos perfeitamente unidos a Cristo, como eles e elas hoje estão. E por fim, terceira dimensão, contemplando ao longo de toda a história a vida, o testemunho dos santos e santas de Deus, a Igreja contempla uma prova de que o reino de Deus se realiza neles. O reino de Deus, o Evangelho, continua vivo no testemunho dos santos e santas. Eles e elas são o testemunho vivente do Evangelho. Se queremos compreender bem o Evangelho, olhemos para a vida, olhemos para o testemunho destes homens e mulheres que se uniram intimamente a Jesus, que se uniram intimamente ao Evangelho. Companheiros de nossa humanidade, intimamente unidos a Cristo, a prova de que o reino de Deus se realiza neles, tornam presentes na sua vida o Evangelho. São a melhor interpretação do Evangelho, a melhor exegese da palavra de Deus. Se queremos compreender a palavra de Deus, olhemos para a vida, olhemos para o exemplo, olhemos para o modelo, olhemos para o testemunho destes homens e mulheres, dos santos e santas de Deus. Primeira palavra que fala da nossa relação com os santos e santas de Deus, que nos ajuda a compreender a veneração aos santos na fé católica. Comunhão. A comunhão dos santos. O que significa comunhão dos santos? A expressão comunhão dos santos possui dois sentidos intimamente relacionados. E assim nós lemos no Catecismo da Igreja Católica. E você e o seu grupo podem aprofundar este conteúdo lendo os parágrafos 946 a 962 do Catecismo da Igreja Católica e os parágrafos 49 a 51 da Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium. A expressão comunhão dos santos possui dois sentidos intimamente relacionados. Primeiro, comunhão nas coisas santas, participação nos bens da salvação,
especialmente na palavra de Deus, nos sacramentos, na Eucaristia, na caridade. Isto é, comunhão nas coisas santas. O caminho da santidade que nós temos diante dos nossos olhos, que a Igreja nos apresenta, é o mesmo caminho, são os mesmos instrumentos, são os mesmos meios de salvação que os santos tiveram ao seu alcance. Daqui um pouco nós vamos dizer que nós somos chamados a imitar os santos, não no modo como viveram a santidade. Afinal, viveram a santidade em um contexto muito específico, em uma época determinada, em uma situação específica, de um modo específico. Nós não somos chamados a imitar o todo da vida de cada santo, mas a imitarmos o caminho de santidade. Comunhão dos santos, comunhão nas coisas santas, o caminho e os meios de santificação que os santos tiveram à sua disposição são os mesmos que nós temos à nossa disposição. Queremos ser santos, trilhemos o mesmo caminho de santidade destes homens e mulheres. E qual foi o caminho de santidade? A palavra de Deus, os sacramentos, a Eucaristia, a oração, a caridade. Comunhão nas coisas santas. Primeiro sentido da expressão comunhão dos santos. Segundo sentido, comunhão entre as pessoas santas. União de todos aqueles que pertencem a Cristo. Afinal, a Igreja é uma única realidade em Cristo, formada pelos fiéis que peregrinam na terra, pelos que estão sendo purificados e pelos santos que já contemplam a Deus. O batismo nos insere no corpo de Cristo, que é a Igreja. O batismo nos faz irmãos e irmãs. O batismo nos une em um único edifício, uma única comunhão, um único corpo espiritual. Esta união que há entre todos os batizados, nem mesmo a morte pode romper. Assim, a comunhão dos santos nos fala também da comunhão das pessoas santas. A morte não rompe a comunhão que há entre os batizados. Por isso, nós que estamos neste mundo, peregrinamos neste mundo, estamos em comunhão com aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram estão se purificando a caminho do céu, ou aqueles que já contemplam Deus face a face. Aqueles que já contemplam Deus face a face nos ajudam pela sua intercessão no nosso caminho cristão, no nosso caminho de santificação. Nós invocamos a sua ajuda, a sua intercessão. E nós continuamos em comunhão por aqueles que morreram e com aqueles que morreram e que ainda estão a caminho de purificação, a caminho do céu. Aqueles que estão se purificando. As nossas orações, as nossas obras penitenciais e de caridade oferecidas por eles, os auxiliam no seu caminho de purificação. Então, percebam, queridos irmãos e irmãs, a comunhão que há entre os batizados nunca é rompida. Nem a morte pode romper a comunhão que há entre os batizados. A comunhão que há no corpo de Cristo. E do mesmo modo que nós podemos rezar uns pelos outros aqui neste mundo,
pedir a oração uns dos outros, a morte não rompe este vínculo que há entre nós. Por isso, os santos e santas, já diante de Deus, pedem, rogam por nós, nos ajudam. Nós rogamos e pedimos por aqueles que estão se purificando a caminho do céu. E assim se manifesta a comunhão dos santos, a comunhão das pessoas santas. O que significa a comunhão dos santos? Comunhão nas coisas santas, nos meios de santificação. O caminho de santidade dos santos é o mesmo que o nosso é o mesmo que o dos santos, os meios de santificação são os mesmos, e comunhão entre as pessoas santas, comunhão de todo o corpo de Cristo, que é a Igreja. Esta comunhão se manifesta de modo sacramental na Eucaristia. A Eucaristia manifesta e realiza a comunhão da Igreja. Ao participar do único corpo de Cristo, somos unidos a Cristo, aos irmãos que vivem na terra, aos santos do céu, a toda a Igreja. A Eucaristia nos faz entrar em comunhão com Cristo e, por isso, com todos aqueles que pertencem a Cristo. O sacramento da Eucaristia é o sinal, manifesta e realiza a comunhão da Igreja, porque na celebração eucarística nos unimos mais intimamente a Cristo, à comunidade que vive conosco e caminha conosco neste mundo, aos santos de Deus no céu, rezando e suplicando por aqueles que estão se purificando, em união por todas as necessidades da Igreja. A Eucaristia é o sacramento por excelência da comunhão. E é por isso que no sacramento da Eucaristia nós fazemos memória do testemunho dos santos e santas de Deus, para que o seu testemunho nos inspire, para venerarmos a sua memória e para que sua intercessão nos ajude na peregrinação da fé. Esta é a primeira palavra que expressa a veneração católica em relação aos santos e santas de Deus, a nossa fé católica em relação aos santos. Comunhão. Comunhão nas coisas santas, das pessoas santas, comunhão que se manifesta e se realiza na Eucaristia. Segunda palavra que expressa a fé católica, a nossa doutrina em relação aos santos. Intercessão. Cristo é o único mediador. A Igreja afirma claramente, como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E vamos nos ater a esta expressão, mediador. Aquele que media. Usando um exemplo, a grosso modo, quando nós levamos um recado da nossa mãe para a professora da escola, nós fomos mediadores. Guardadas as proporções, isso nos ajuda a entender o que é mediação. Nós levamos algo da nossa mãe à professora e a resposta da professora à nossa mãe. Em sentido analógico, em sentido comparativo, isso nos ajuda a entender o que é a mediação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o Filho de Deus,
o Filho de Deus feito homem, traz as coisas de Deus a nós, revela Deus a nós e intercede por nós a Deus, ao Pai. O único mediador entre Deus e os homens, e não apenas o único, o perfeito mediador, porque só Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma única pessoa. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em uma única pessoa. Ele é a perfeita mediação entre Deus e os homens. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o que era dividido, ele uniu. Ele é a nossa paz. O muro da divisão que havia entre nós foi rompido. Ele é a comunhão, o perfeito e único mediador. A intercessão dos santos não substitui nem diminui a mediação de Cristo. Pelo contrário, toda verdadeira intercessão participa da única mediação de Cristo. Diz o Concílio Vaticano II, citado no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 970. A única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma cooperação diversificada. Isto é, Cristo é o único mediador, o único intercessor. A intercessão e a mediação dos santos, a intercessão e a mediação nossa, porque nós também somos intercessores, somos mediadores quando rezamos uns pelos outros. Também somos intercessores. Esta intercessão não diminui nem substitui a de Cristo. Ela não está ao lado da de Cristo, ou seja, como se houvesse mais mediadores e Cristo fosse um a mais. Não. Toda mediação cristã, toda intercessão cristã se fundamenta na mediação de Cristo. Se realiza em união com Cristo. Em Cristo, por Cristo e com Cristo. Assim, podemos afirmar com toda a Igreja: os santos intercedem por nós. A intercessão dos santos fundamenta-se na própria comunhão do corpo de Cristo. Se nós dissemos que pelo batismo nós nos unimos ao corpo de Cristo, então olha a imagem do corpo que o apóstolo Paulo utiliza no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Formamos um único corpo do qual Cristo é a cabeça. Então percebam, a cabeça está unida ao corpo, o corpo está unido à cabeça. A intercessão dos membros do corpo passa por Cristo, que é a cabeça. Só é compreensível a intercessão dos membros da Igreja, dos santos e santas e de cada um de nós batizados, à luz da única mediação de Cristo. Aí está o fundamento da intercessão dos santos, na comunhão do corpo de Cristo. Os santos, estando unidos mais intimamente a Cristo, não deixam de amar a Igreja. Pelo contrário, participam de modo mais perfeito de sua missão de oração. Os santos, homens e mulheres que já morreram e que testemunharam a fé em Jesus Cristo, não deixam de amar a Igreja e não deixam de interceder como faziam neste mundo. Para além da morte, continuam a amar,
a se preocupar com a igreja e a rezar pela igreja. Uma expressão tão bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus expressa esta realidade. Passarei o meu céu fazendo o bem na terra, e do céu farei chover uma chuva de graças sobre a terra. Passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Os santos não deixam de amar a igreja e continuam de modo mais pleno, mais perfeito, a sua missão de oração. A nossa união com os que estão no céu, longe de interromper-se, pelo contrário, reforça-se. Hoje eles estão mais unidos a nós, porque estão mais unidos a Cristo. Então, por que pedir a intercessão dos santos? Quando pedimos, São Tarcísio, rogai por nós, não estamos colocando o santo no lugar de Deus. Estamos dizendo, São Tarcísio, unido a Cristo, interceda por nós diante de Deus. Vejam, São Pedro, São Paulo, São Tarcísio, São Carlos Acutis, Santa Teresinha do Menino Jesus, unidos a Cristo, intercedam por nós diante de Deus. A oração dirige-se finalmente a Deus, enquanto solicitamos a ajuda daqueles que já vivem plenamente na sua presença. Alguém poderia pedir, mas então, por que não nos dirigirmos direto a Deus? Por que não nos dirigirmos direto a Ele? E por que invocarmos a intercessão dos santos? Porque os santos estão mais próximos de nós. Porque os santos foram homens, mulheres que viveram a nossa realidade, aquilo que nós vivemos. O testemunho e a oração deles nos consola e nos incentiva sobrenaturalmente no caminho de santidade. Invocamos os santos e santas de Deus porque eles, sensíveis àquilo que nós vivemos, nos aproximam de Deus. Eles nunca afastam de Deus, ao contrário, nos aproximam e nos levam a Deus. Nos levam a Deus pela sua intercessão, levam nossa oração a Deus e também pelo seu testemunho que nos ilumina no seguimento de Jesus e do Evangelho. Primeira palavra que fala da atitude católica em relação aos santos, comunhão. Segunda palavra, intercessão. E agora, terceira palavra, imitação. A imitação dos santos. Os santos, exemplos de vida cristã. Os santos não são apresentados pela Igreja apenas para serem admirados. Eles são modelos de vida cristã. Cada santo demonstra em circunstâncias concretas que é possível responder ao chamado universal à santidade. Como diz nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Todos os batizados são chamados à santidade. Os santos e santas nos demonstram que a santidade é possível em um contexto específico. Pensemos um pouquinho. Nenhum dos grandes santos viveu na época da internet. São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa, Santo Inácio de Antioquia, jamais puderam imaginar que um dia
nós estaríamos conectados com o mundo inteiro pelos meios que nós aqui hoje estamos nos encontrando. Eles viveram a santidade em contextos específicos. Inácio de Loyola respondeu ao chamado de Deus à santidade com a companhia de Jesus, missionária, evangelizadora das terras do Novo Mundo, a Europa em expansão, a descoberta da América e tudo isto, respondeu àquele contexto. Tomás de Aquino respondeu ao contexto universitário do século XIII. Francisco e Clara de Assis à necessidade de uma reforma da Igreja no século XIII. Inácio de Antioquia, o testemunho no primeiro século, tempos de perseguição, cristianismo nascente. Agora, São Carlos Acutis, um menino da internet, conheceu e utilizou este meio para a evangelização. Vejam, os santos nos demonstram que em circunstâncias concretas é possível responder ao chamado universal à santidade. Onde nós estamos, do modo como vivemos, nas circunstâncias em que vivemos, é possível viver o Evangelho. E o modelo dos santos nos ajuda a respondermos concretamente à santidade. Temos santos casados, santos solteiros, consagrados, religiosos, religiosas, de todos os âmbitos da vida social, comunitária e eclesial da Igreja. Isso nos mostra modelos concretos de vivência da santidade. És jovem, sê santo sendo jovem. És criança, sê santo sendo criança. És casado, sê santo sendo casado. És viúvo, sê santo sendo viúvo. És presbítero, sacerdote, religioso, religiosa, sê santo na tua condição de vida. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Afinal, a santidade é para todos. A santidade não é reservada aos sacerdotes, aos religiosos, aos mártires, aos grandes místicos. Todo batizado é chamado à santidade. Nas palavras do Papa Francisco, o Senhor quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Deus quer mais de nós. O testemunho dos santos nos anima, nos incentiva na vivência da santidade. A santidade é para todos. E o exemplo destes homens, o exemplo destes jovens, destas mulheres, destas crianças, nos incentiva a buscarmos a santidade. Mas atenção, alerta o Papa Francisco, imitar não significa copiar. Imitar um santo não significa reproduzir exatamente sua vida. Significa aprender com ele a amar a Cristo, viver a fé, perseverar nas dificuldades, servir os irmãos, testemunhar o Evangelho, buscar a santidade nas situações concretas da própria vida. Não se trata de imitar, reproduzir exatamente a vida dos santos. Deus não chama um pai de família a deixar a sua família,
sua esposa, seus filhos, para viver a radicalidade da pobreza de São Francisco de Assis. Não. O que um pai de família, o que uma criança, o que um jovem, o que um sacerdote imitará em São Francisco de Assis? O seu amor a Cristo, a sua fé, a sua perseverança, o seu serviço aos irmãos, o seu testemunho do Evangelho, a sua busca da santidade em todos os contextos. Deus nos quer santos, mas a santidade possui muitos rostos. Não se pode reduzir a santidade a um único rosto. Afinal, como escreve o Papa Francisco, como escreveu o Papa Francisco, cada santo é uma missão. É um projeto do Pai para refletir e encarnar, num determinado momento da história, um aspecto do Evangelho. Cada um de nós tem uma missão, uma vocação, um chamado especial de Deus. E o modo como cada um de nós irá responder a este chamado de Deus é um rosto, é uma face da santidade. Do mesmo jeito que neste mundo não há dois rostos iguais, pode existir dois rostos parecidos, até gêmeos que são semelhantes, que são quase iguais. Mas alguma diferença há. Alguma diferença há. Não há dois rostos iguais neste mundo. Do mesmo modo, a santidade tem um rosto muito próprio que é apenas meu. Se iguala, se assemelha a outros rostos. Se aproxima, mas nunca será idêntico. Cada um de nós é chamado a responder à santidade no seu contexto. Conhecer a vida dos santos nos ajuda a entender o modo como eles viveram a santidade naquele tempo, naquele momento, naquela situação. E isso nos fortalece a vivermos hoje a santidade onde estamos, nas circunstâncias que vivemos, no modo como vivemos. Por fim, a quarta e última palavra em relação à nossa fé católica em relação aos santos. A primeira foi comunhão, a segunda, intercessão, a terceira, imitação, a quarta, veneração. Venerar não é adorar. A Igreja faz uma distinção fundamental entre adoração, se diz em latim, culto de latria, este culto que é devido apenas a Deus, do culto de veneração, dito dulia, que é o culto prestado aos santos como amigos e servos de Deus. E dentro deste culto de veneração, a Igreja, tem uma especial devoção e veneração à Virgem Maria, um culto especial de hiperdulia, que é um culto prestado unicamente à Santíssima Virgem Maria, por sua singular participação no mistério de Cristo, e o culto de protodulia, primeira veneração, que é dirigido a São José. Na liturgia da Igreja, este culto se apresenta, essas distinções cultuais se apresentam nos gestos na forma litúrgica. Nós nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento. Fazemos genuflexão diante do Santíssimo Sacramento. Diante da cruz, na Sexta-feira Santa da Paixão, porque nós cremos que pelo mistério da cruz nós fomos salvos. Porque nós cremos que no pão e no vinho da Eucaristia está Jesus Cristo vivo.
adoramos o próprio Deus vivo. Incensamos a Sagrada Eucaristia. Nos ajoelhamos diante de Jesus Eucarístico. Mas nos inclinamos diante da imagem dos santos, incensamos com devoção a imagem dos santos. O sacerdote faz uma pequena inclinação de cabeça ao dizer o nome da Virgem Maria e dos santos celebrados naquele dia. Esses gestos demonstram a atitude de veneração que nós temos em relação aos homens e mulheres santos e santas de Deus. Venerar não é adorar. Os santos nunca ocupam o lugar de Deus, nos aproximam e nos levam a Deus. Mas, por que veneramos os santos? A Igreja venera os santos porque reconhece neles a obra da graça de Deus. Porque agradece a Deus por aquilo que Deus realizou em suas vidas. Com as palavras da bem-aventurada Virgem Maria: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. O Senhor fez grandes coisas em meu favor. Na vida dos santos, Deus realizou grandes coisas. Por isso, nós agradecemos a Deus por aquilo que realizou nas suas vidas. Isto pela veneração aos santos. O culto dirigido aos santos, em última instância, é dirigido a Deus. Porque aquilo que aconteceu nos santos, aquilo que se realizou nos santos, foi graça de Deus. Como dizia São Francisco de Assis, quando via pessoas, homens e mulheres pecadores, dizia, chorando: se não fosse a graça de Deus, eu estaria em uma condição pior que a deles. Reconhecer que tudo que há de santidade em nós e nos santos provém de Deus. A Igreja venera os santos também porque apresenta-os como exemplos de santidade, porque pede sua intercessão e porque contemplando-os, fortalece a esperança de alcançar a vida eterna. Afinal, como diz o Catecismo da Igreja Católica, a Igreja, ao venerar os santos, espera poder um dia associar-se à sua companhia. Olhando para o céu, vemos os santos e santas de Deus. E o nosso coração bate mais forte no desejo do céu. E se o coração arde, como aos discípulos de Emaús, os pés se põem a caminho. O coração arde, os pés se colocam a caminho. Disseram os discípulos um ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava no caminho? Os pés se colocaram a caminho. O coração ardeu, os pés se colocaram a... Olhando para o céu, nosso coração arde. Arde no desejo do céu, no desejo da santidade. Por isso os pés se colocam a caminho. Agora, como veneramos os santos? A veneração dos santos manifesta-se também por meio de imagens. As imagens que não são o santo, mas que recordam a pessoa representada e conduzem o pensamento para ela. E é humano, é psicológico. Nós precisamos de imagens, de símbolos para tudo. Sinais, símbolos, imagens nos ajudam a aprender, nos recordam, falam do nosso sentimento, nos impulsionam. Daí que a imagem dos santos e santas recordam estes homens e mulheres e nós as veneramos como ícone espiritual da presença daquele santo na nossa vida, na nossa comunidade. A imagem não é o santo.
diferente da Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, transubstanciados, presença real. Os santos, as imagens, são recordação, são memória, são veneração àquele homem, àquela mulher que contemplamos no céu. As relíquias que podem ser de variados graus, seja partes do corpo do santo, seja objetos que pertenceram ao santo ou que tocaram no seu corpo. As relíquias recordam concretamente a vida e o testemunho dos santos. Na veneração das relíquias, a Igreja venera os santos. E nas celebrações litúrgicas, fazemos memória, festejamos, celebramos solenemente a memória, a Páscoa de homens e mulheres que seguiram Jesus Cristo. E ao celebrarmos liturgicamente, nós celebramos a ação de Deus na vida dos santos e os apresentamos como testemunho à nossa comunidade. Então, a celebração litúrgica não é dirigida ao santo, é dirigida em Cristo, por Cristo e em Cristo ao Pai, louvando-o e bendizendo-o pela ação de Deus, pela sua ação na vida daquele homem, daquela mulher, e contemplando-os, incitando-nos à sua imitação, a trilhar o mesmo caminho que eles trilharam de santidade. Afinal, ensinou o Concílio de Trento, a honra prestada às imagens se dirige ao modelo original, isto é, a honra que prestamos às imagens dos santos se dirige ao próprio santo. A imagem é um ícone que nos recorda, que simboliza, que é um sinal daquele ou daquela que nós veneramos. Sempre o centro permanece Cristo. Toda verdadeira veneração dos santos conduz a Cristo. Os santos não são o fim da devoção cristã. Cristo é o centro. Maria e os santos apontam para ele através da sua própria vida. A igreja na qual todos os seus membros devem ser santos é santa em Cristo, em, por e com Cristo. É a graça de Cristo que age na sua igreja. É a graça de Cristo que nos santifica. Em Cristo, por Cristo e com Cristo nos santificamos. Toda verdadeira devoção dos santos nos conduz e nos aproxima de Cristo. O testemunho dos santos nunca é idolatria. Porque o que é idolatria? Idolatria é aquilo que ocupa ou aquele que ocupa o lugar de Deus. Os santos nunca ocupam o lugar de Deus, porque eles sempre nos levam a Cristo, sempre nos levam por Cristo ao Pai, nos conduzem a Deus. Ao contrário, tantas outras pessoas e coisas podem ocupar o lugar de Deus. Idolatria é isto. O que ocupa o lugar de Deus na minha vida? O que ocupa o lugar de Deus no meu coração? Pode ser o meu celular, pode ser o meu dinheiro, a minha carteira, os meus interesses, os meus projetos, que ocupam a minha vida. E daí não há tempo para rezar, para os sacramentos, para a comunidade, para as coisas de Deus, para servir na comunidade. Vejam, isto é idolatria. Isto é idolatria. Aquilo que ocupa o lugar de Deus, que ocupa mais do que deve ocupar em nossa vida. Então, é necessário lugar na nossa vida para o trabalho, para o dinheiro que é preciso neste mundo,
para nossos projetos, para nossas coisas? Sim. Onde está a idolatria? Em usar disto ou dar mais valor a isto do que aquilo que realmente importa, a Deus. É preciso usar as coisas que passam para abraçar as que não passam. Concluindo, então, com as 4 palavras que falam da nossa fé católica em relação aos santos: comunhão, intercessão, imitação e veneração, vamos contemplar o exemplo, o modelo, o testemunho daquele que é o patrono dos servidores do altar, que é o patrono dos coroinhas e acólitos, São Tarcísio, nosso padroeiro. Quem foi São Tarcísio? São Tarcísio é um mártir da Eucaristia. Um jovem cristão da Igreja de Roma. Viveu provavelmente no século III. É tradicionalmente apresentado como um jovem que servia a comunidade cristã. Segundo a tradição, recebeu a missão de levar a Eucaristia aos cristãos presos. Nesse trajeto, foi atacado por aqueles que queriam tomar-lhe o Santíssimo Sacramento. Preferiu sofrer e morrer a entregar a Eucaristia. Preferiu manter bem unido ao peito o Santíssimo Sacramento para impedir que o Santíssimo Sacramento fosse profanado. Preferiu sofrer e morrer a entregar a Eucaristia àqueles que zombavam da fé. A sua memória litúrgica é celebrada em 15 de agosto, junto com a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Nós dissemos que o exemplo dos santos é modelo de santificação para nós. Em que podemos, como coroinhas e acólitos, imitar São Tarcísio no seguimento de Jesus? Primeiro, na fé. São Tarcísio representa fé, ao reconhecer Cristo presente na Eucaristia. Sejamos coroinhas e acólitos que amam Jesus na Eucaristia. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Fé em Jesus na Eucaristia. Reverência. Tratar o Santíssimo Sacramento com profunda dignidade. Queridos servidores do altar, não nos acostumemos ao serviço do altar. Reverência, amor, devoção no nosso serviço. Desde o cuidado com a veste, a oração antes e depois da celebração, o cuidado no exercício de nossa função, sem conversas paralelas, sem desatenção, concentrados na palavra de Deus, no que nós estamos celebrando, o cuidado com os objetos litúrgicos. Em tudo isso se manifesta nossa reverência pelo sagrado. Imitemos São Tarcísio na sua reverência pelo Santíssimo Sacramento. A sua coragem, permanecer fiel mesmo diante do perigo. Um coroinha, um acólito pode imitar São Tarcísio na coragem, quando aqueles que estão fora da comunidade nos zombam. Vocês vão crescendo e há adolescentes que vão zombar porque vocês estão no serviço do altar. São Tarcísio nos ensina a coragem. A coragem no testemunho de Jesus Cristo. Permanecer fiel mesmo diante do perigo. São Tarcísio nos ensina a caridade. Levar Cristo aos irmãos. Afinal, ele estava levando Jesus eucarístico aos prisioneiros.
Pediram que ele, como adolescente, como jovem, levasse Jesus eucarístico aos doentes, porque não iriam desconfiar que ele estivesse portando o Santíssimo Sacramento. A caridade em levar Cristo aos irmãos. A missão do coroinha e do acólito não está apenas dentro da sacristia, dentro da igreja. Caridade, levar Cristo aos irmãos, testemunhar Jesus Cristo a outras crianças, a outros adolescentes, a outros jovens. Quem sabe seja um projeto constante, deva ser um projeto constante da nossa pastoral dos coroinhas e acólitos. Um gesto concreto, todos os meses. Queridos coordenadores, queridas coordenadoras, vamos fazer este projeto. Todos os meses, um gesto concreto. O que o nosso grupo de coroinhas e acólitos irá fazer concretamente em favor dos que mais sofrem? Pode ser a visita a alguém doente, pode ser a arrecadação de alimento a alguém mais pobre, pode ser a arrecadação de doces a crianças mais pobres, pode ser o auxílio a um idoso, pode ser a visita a alguém que precisa de uma palavra, pode ser a limpeza de uma casa menos favorecida, enfim. Um gesto concreto, todos os meses, inspirados no exemplo de São Tarcísio, homem, jovem, adolescente de caridade. E por fim, fidelidade. Tarcísio não abandona aquilo em que acreditava. Fidelidade. Fidelidade em tudo. Aí na sua comunidade deve existir uma escala de coroinhas e acólitos para as celebrações. Aí começa a fidelidade. A fidelidade em seguir a escala. Fidelidade em chegar 45 minutos, meia hora antes, uma hora antes, conforme é combinado na sua comunidade. Chegar antes. Terminada a celebração, não sair correndo a ajudar no que precisa. Fidelidade. Fidelidade a Jesus Cristo no testemunho de nossa fé, onde nós estivermos. Um coroinha é coroinha, dentro e fora da igreja. Um acólito é acólito, dentro e fora da igreja. Fidelidade. O exemplo de São Tarcísio nos inspira na fé, na reverência ao Santíssimo Sacramento, na coragem, na caridade e na fidelidade. Por fim, São Tarcísio, um jovem santo. A vida de São Tarcísio recorda especialmente às crianças, aos adolescentes e aos jovens. A santidade não depende da idade. Um jovem pode, uma criança pode, um adolescente pode amar profundamente a Cristo, viver a Eucaristia, servir a Igreja, testemunhar a fé, ser fiel até nas pequenas coisas, tornar-se exemplo para toda a comunidade. Este é o exemplo de São Tarcísio para todos os adolescentes, crianças e jovens, para todos os coroinhas e acólitos, para todos os servidores e servidoras do altar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, queridas coordenações, queridos servidores do altar, hoje nós aprofundamos a fé católica em relação aos santos e santas de Deus. E nós aprendemos que a nossa atitude em relação aos santos é de comunhão, comunhão nas coisas santas, os meios de santificação que eles tiveram são os mesmos que nós temos, a palavra, a oração, a Eucaristia, a caridade. Não precisamos procurar fora do que a Igreja nos ensina o caminho de nossa santificação.
e comunhão das pessoas santas. Eles intercedem por nós, nós suplicamos a sua intercessão e aprendemos a interceder uns pelos outros. Comunhão. Intercessão. A intercessão dos santos não compete com a de Cristo. Cristo é o único mediador, o único intercessor. A intercessão dos santos não está ao lado da de Cristo, mas participa da única mediação de Cristo, na unidade do corpo de Cristo. Imitação. Os santos são uma missão. Encarnam o Evangelho em um contexto específico. São o Evangelho vivo, o Evangelho que caminha, o Evangelho vivente. Contemplando-os, imitemo-los para caminharmos na santidade. E por fim, veneração. Veneramos aquilo que Deus realizou nestes homens e mulheres, nessas crianças, nesses jovens, nesses pais, nessas mães, nesses sacerdotes, enfim, nestes santos e santas de Deus. Deus realizou grandes coisas, como quer realizar em nós. Os veneramos para os imitarmos e para recorrermos à sua intercessão e para um dia estarmos juntos com eles no céu. Afinal, eles foram aquilo que hoje nós somos. E um dia nós queremos ser aquilo que eles são. Eles foram o que nós somos. E um dia nós queremos ser aquilo que eles são. Por isso, os imitemos, caminhemos com eles e segundo o exemplo deles neste mundo. Assim eles nos ajudam a imitar, a seguir Jesus Cristo e a viver o Evangelho onde, no contexto, no modo como nós vivemos. E de modo muito especial, nós contemplamos o exemplo e o testemunho de São Tarcísio, na sua fé, na sua coragem, na sua fidelidade, na sua disponibilidade e atenção aos pobres e no seu grande coração eucarístico. Que o exemplo, o testemunho e a intercessão de São Tarcísio nos ajudem a sermos bons coroinhas e acólitos e assim, vivendo o nosso ministério a nós confiado, seguirmos Jesus com mais perfeição, com mais fidelidade, com mais amor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe e ilumine todos os servidores do altar da Arquidiocese de Cascavel e os mantenha perseverantes no seu santo serviço, como também a toda a coordenação diocesana e as coordenações de nossas comunidades, paróquias, enfim, toda a estrutura da pastoral dos coroinhas e acólitos. Um grande abraço com a bênção de Deus e que esta contribuição, esta formação nos ajude a perseverarmos no caminho da santidade, a exemplo, de modo especial, de São Tarcísio, nosso padroeiro.